Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, em mais um vídeo aqui no canal da Roça, seu canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável. Eu sou o Fernando Damasio e hoje nós vamos falar de um assunto muito pedido pelos seguidores, a enxertia. Nós vamos fazer uma enxertia no pé de acerola, que é uma planta fácil de pegar, mas vai servir para você saber como fazer também em outras plantas, tá bom? Vem comigo! Pessoal, nós vamos fazer o processo da garfagem simples, que consiste no corte, uma fenda e você colocar um ramo de uma outra planta nessa fenda, tá bom? Tá aqui a planta que nós vamos utilizar, o nosso pé de acerola. É uma muda produzida a partir de semente. Qual é a grande vantagem da enxertia? Você vai pegar uma muda extremamente resistente, você vai escolher uma variedade resistente e você pode enxertar uma variedade menos resistente na parte de cima. Assim você vai ter raízes fortes, resistentes a doenças e ao mesmo tempo uma planta com a variedade que você quer produzir. Isso eu cito, por exemplo, a manga, porque as variedades de acerola elas têm mais ou menos a mesma resistência, mas a manga a gente usa manga de fiapo, como cavalo, que é a planta que fica embaixo, e no cavaleiro você pode colocar manga rosa, manga espada, manga tome, ou manga lira, que são mangas bem menos resistentes a pragas e doenças, principalmente de solo, tá bom? Eu queria que você olhasse aqui esse caule, tá? Geralmente, você vai ter como medida a planta que você vai escolher para fazer a garfagem simples, uma planta mais ou menos da espessura de um lápis. Essa aqui está um pouco menor, porque a muda de acerola, para chegar à espessura de um lápis, ela leva muito tempo. Então ela, como é um arbusto menor, a gente pode fazer com um calibre um pouco menor. Eu recomendo esse calibre aqui, tá bom? Vou colocar minha mão próxima para você ter uma referência. Que material nós vamos precisar para esse processo? A planta feita de semente. Essa planta aqui a gente chama de cavalo. Vai ser a parte que vai ficar embaixo, tá? Nós vamos precisar de fitilho. Tem fitilho no mercado para você comprar, mas eu fiz questão de mostrar que você pode fazer o fitilho a partir de um saco de arroz. Um canivete, um bisturi ou um objeto cortante que seja bastante amolado, tá? E um saquinho, no final você vai ver para que a gente utiliza esse saquinho. Nós vamos fazer uma estufa para manter a umidade da planta, para ela não desidratar e melhorar as condições de pega. Além disso, vai precisar da galha. Além desse material, nós vamos precisar do cavaleiro, a parte que nós vamos colocar em cima, a copa, que eu vou mostrar como você pode escolher agora. Vamos lá? Quais são os critérios que você vai utilizar para escolher uma planta? Primeiro, a variedade da sua preferência. Essa acerola aqui produz uma acerola vermelha, com a polpa bem vermelha e muito saborosa. Se você me acompanha lá no Instagram, você já deve ter visto os frutos dessa acerola, tá bom? Então, ótimo. A planta precisa estar saudável e você vai escolher um galho que tenha a terminação, tá? Que seja um galho completo, no calibre mais semelhante possível ao do cavalo, tá bom? Eu vou tirar um galho aqui. E nós lá vamos escolher qual ponto desse galho vai estar no calibre do cavalo. Pessoal, aqui está a nossa planta feita de semente. Uma muda, plantou a semente, fez a mudinha, tá? Essa mudinha chegou ao ponto, ao calibre que a gente esperava. E ela vai ser o cavaleiro, vai ser a planta que vai doar a raiz para esse enxerto. E aqui está a parte superior, que é de uma planta adulta. É por isso que quando a gente faz um enxerto, a planta produz mais rápido. O que vai desenvolver é um galho de uma planta que já é adulta. Ele só vai continuar seu desenvolvimento. Eu vou escolher um ponto aqui do cavalo e aqui
do enxerto onde esteja mais ou menos no mesmo calibre para a gente poder fazer a junção, tá bom? Vamos lá? Vou fazer um corte aqui no enxerto. Esse canivete aqui é importante que ele esteja bem limpo e esterilizado. Se você vai fazer várias enxertias por dia, você pode até utilizar um álcool gel, tá bem na moda agora, nesse período de pandemia, aqui também é o caso. Se você vai fazer apenas uma enxertia, uma boa lavagem com água e sabão, para evitar trazer bactérias, fungos e vírus. Vamos lá? Feito o corte no galho. Aqui está preparado o nosso cavalo. Nós retiramos as folhas ou retiramos boa parte dela para que a planta não desidrate, não perca água, tá bom? É importante isso, não deve deixar folhas. Ou retire completo ou corte elas pela metade, tá bom? É importante também não tocar na parte onde será realizado o enxerto. Uma informação muito importante: qual o tamanho ideal do cavaleiro? Eu utilizo em torno de 15 centímetros, no máximo 20, que é um tamanho que dá para ter muitos nós, que é de onde sairão os novos brotos, e você não tem um tamanho muito grande para evitar a perda de água para o ambiente. Você olha aqui, ó, mais ou menos o mesmo calibre. Aqui é importante você fazer um golpe só, o corte. Como é uma lenha um pouco dura, eu vou deitar ela para fazer o corte. Confere novamente. Ótimo. Agora você vai fazer uma cunha, né? Você vai cortar mais ou menos, como aqui o calibre é fino, mais ou menos de um dedo o tamanho dessa cunha, tá? Bem certinha. Não coloque o dedo onde você está cortando. Do tamanho dessa cunha que é feita, ó, observe, casca, entre casca e o lenho certinho, tá bom? É muito interessante você entender o seguinte, que pelo centro da madeira sobe a seiva bruta, que a planta absorve. E pela aquilo que a gente chama de casca e entre casca, desce seiva elaborada que vai nutrir toda a planta, inclusive a raiz. Então sobe seiva bruta, vai ser processada nas folhas, vai ser realizada a fotossíntese, e quando desce pela entrecasca e a casca, já vai a seiva elaborada que vai nutrir caule, folhas, raízes e vai dar vida à planta. Nós estamos fazendo aqui semelhante a um transplante de órgãos de uma pessoa. Nós vamos tentar colocar casca com casca, entrecasca com entrecasca e lenha com lenha, pelo menos de um lado, para favorecer essas trocas. Então vamos fazer aqui um corte mais ou menos do mesmo tamanho. Agora você vai inserir essa cunha no corte, por isso que é também chamado de fenda cheia. Pelo menos um lado você tem que deixar casca com casca e entre casca com entre casca, tá bom? Veja bem, ficou muito bom esse aqui. E agora nós vamos juntar, tá bom? Feito isso aqui, nós temos que garantir que essa área toque o máximo possível uma na outra. Então nós vamos preparar a fita para fazer essa adesão. Tá boa a iluminação? Tá. Você vai pegar aquele saco, né, de arroz. Se você puder adquirir o fitilho de enxertia nas casas de agricultura, você pode adquirir, tá bom? Se não, eu estou ensinando aqui como você pode fazer o seu próprio fitilho, porque aqui é um plástico bem resistente e que estica bem.
Agora nós vamos juntar. Pode tirar essas folhas. Folhas fazem a planta perder água. Nesse momento é tudo que ela não precisa. Juntar bem. Garantir que pelo menos um lado esteja casca com casca, tá bom? Essa fixação aqui ela é muito importante. Ela vai determinar o sucesso ou o insucesso do nosso trabalho. Aqui você vai fazer alguns nós para garantir. Fernando, pode usar cola, pode usar durex. Eu não recomendo, porque aqui vai ficar no mínimo 60 dias, dependendo da pega. Eu só retiro as fitas das minhas com 90 dias, para garantir que a colagem tá boa. Você já viu o galho desenvolver, já viu que tá tudo ok, aí sim a gente tira. Pronto, bem unido. Qual é o mais importante? Você tem que garantir que em pelo menos um dos lados ficou aqui a casca com a casca e o lenho com o lenho, tá bom? Para que haja essa troca. E aí, nesse momento a planta está pegando. Foi feito um transplante, né? Tem um pedaço de uma planta, o cavalo, e em cima a outra parte o cavaleiro. Nesse momento nós não queremos que a planta perca água. Então, muita atenção na irrigação e a gente faz a proteção com um saquinho. Você vai fazer uma estufa, né? Você vai colocar aqui para que a planta não perca líquidos. E ela não vai ficar no sol pleno, tá? Aí aqui para amarrar não precisa ser tão forte, é só para ajudar a segurar a umidade, tá bom? Quanto tempo esse aqui? No mínimo 15 dias. Você vai observando quando os nós de brotação estiverem prontos para sair, é o momento de tirar esse saquinho, entre 15 e 30 dias. O amarrado do enxerto de 60 a 90 dias, tá bom? Agora nós vamos levar a nossa planta, ela vai ficar 15 dias em média, nós vamos estar observando, num local sem luz solar direta, à sombra. Quando começar a sair os novos brotos, a gente já vai retirar essa primeira proteção, esse plástico aqui. O fitilho que amarrou o enxerto vai levar de 60 a 90 dias. Eu trabalho sempre com 90 dias para garantir uma boa solda do local do enxerto. Vocês vão acompanhar lá no meu Instagram. Fernando, e quais são as vantagens de enxertar uma planta? A primeira vantagem que todo mundo se lembra é a precocidade, né? Você vai fazer uma planta que leva 9 anos, 7 anos para produzir em 1 ou 2 anos, porque você já está colocando no cavalo, que é a parte que foi feita de semente, um cavaleiro de uma planta adulta, né? Então o galho que vai se desenvolver é adulto. Tudo que crescer abaixo desse galho, você vai retirar. Você vai deixar somente esse galho que você colocou desenvolver, tá certo? Essa é uma das vantagens. Outra vantagem é que a enxertia nos possibilita pegar uma planta que tem extrema delicadeza e você enxertar em uma planta mais rústica, que vai lhe dar uma facilidade no manejo dessa planta, no que diz respeito principalmente a doenças de solo, tá bom? Sempre que você for escolher o cavalo, você procure por resistência, não importa as características do fruto que essa planta vai dar. E quando você for escolher o cavaleiro, a parte de cima, aí sim você vai escolher a fruta que você gostaria de produzir. Muito importante, as plantas precisam ser da mesma família, tá bom? Você pode, por exemplo, enxertar uma laranja e um limão, mas você jamais vai conseguir fazer um enxerto de um caju e uma manga,
tá bom? É importante que você observe muito isso. Se você tem dúvida, vai lá na classificação, nos livrozinhos de biologia, na internet e confere se uma planta é da mesma família que outra. Essa plantinha aqui, nós vamos mostrar o desenvolvimento dela no Instagram. Você me acompanha lá, se você ainda não é meu seguidor, e aí você vai poder ver como é que ela vai se desenvolver. E se você fizer um enxerto, de acordo com o que nós mostramos aqui nesse vídeo, pode postar e me marcar que eu reposto a sua publicação, tá bom? Você gostou desse vídeo? Essas informações foram úteis para você? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, porque o seu like é importantíssimo para o YouTube. Toda vez que alguém pesquisar sobre esse assunto, mostrar o nosso vídeo para a pessoa. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares e todas as pessoas que você achar que se interessam por esse assunto. Nos ajude a fortalecer esse canal. Muito obrigado pelo apoio de todos.